sou a professora Sara e hoje nós vamos falar sobre funções de segundo grau. Uma função do segundo grau, que também pode ser chamada de função quadrática ou função polinomial, vai ser toda função de reais em reais, ou seja, domínio real e contradomínio, que é a imagem também conjunto dos reais, que possa ser escrita no seguinte formato: f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que alguns livros ou exercícios, ao invés de f de x, pode aparecer para vocês y. Y é igual a x quadrado mais bx mais c. Então, esses são os possíveis formatos que podem aparecer para vocês de uma função de segundo grau. Lembrando que a, b e c são quaisquer números reais e esse nosso a também precisa ser diferente de zero. Quando as funções do segundo grau possuem todos os seus coeficientes, elas são completas. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. 2x² mais 2x mais 1, onde a gente consegue perfeitamente identificar os coeficientes, que é algo que já estamos acostumados, porque já lidamos com as equações de segundo grau, né? Aqui tem um outro, só que ao invés de pôr o f de x, eu coloquei o y, para que vocês acostumem com as duas linguagens. E também dá para identificar todos os seus coeficientes. Então, essas aqui são exemplos de funções completas. Quando a função de segundo grau não tiver algum dos seus coeficientes, ou b ou c forem iguais a zero, então elas são incompletas. Então aqui eu tenho, ó, 3 exemplos. Essa aqui, tanto o b e o c são zero. Nessa daqui, o b é zero, porque não tem o termo em x. E nessa daqui, o c é zero, pois não tem o termo independente. Então, esse é o formato geral de uma função de segundo grau e ela também pode ser completa ou incompleta. Quando a gente fala de função, a gente precisa lembrar que toda e qualquer função possui uma representação gráfica. E a função quadrática não seria diferente. Quando a gente representa no plano cartesiano, quando a gente tenta fazer o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, o que a gente encontra é uma curva que recebe o nome de parábola. Aqui eu tenho algumas imagens, aqui, ó, aqui tem várias parábolas, cada curvinha aqui de uma cor é uma parábola, então aqui uma com virada para o outro lado, né? Então eu tenho aqui alguns exemplos de gráficos e todos eles são parábolas, que são de funções de segundo grau. Como nós vamos fazer essa representação gráfica? A princípio, uma maneira de se construir o gráfico de uma função de segundo grau é um pouco parecida como nós fazemos a de primeiro grau, né, que é a tal da tabela de valores. Para isso, a gente precisa de um exemplo para poder demonstrar. Vamos lá, vamos escolher aqui uma função. Escolhi uma função aqui, ó, f de x igual a x² menos 1, é de segundo grau, incompleta. A tabela de valores está aqui, ó, onde nós atribuímos valores ao x, fazemos a conta com a função que foi dada e aí encontramos valores para o f do x, ou seja, valores para o y. E aqui eu escolhi alguns valores aleatórios e é claro também que eu escolhi os valores corretos ali para conseguir ser suficiente para montar o meu gráfico. Vamos lá. Se eu escolho menos 2 para o x, então agora eu vou calcular o f do menos 2, que é igual, então eu pego a minha função, ó, menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 menos 1, 3. Então, é 2 e 3, primeiro parzinho. Se por acaso eu escolho aqui o menos 1, então eu vou calcular o f do menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. Então, eu encontro aqui o meu segundo parzinho aqui, ó. Se por acaso eu escolher o zero para o x, o que vai acontecer com o f de x, com o meu y, né? Então, vou calcular o f do zero, que fica sendo 0 ao quadrado, que é 0, menos 1, então, menos 1. Vou escolher agora o 1 para o x. Então, vou calcular o f de 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0 também. E agora, mais um pontinho aqui para fechar, vou escolher o 2 positivo. Então, como calcular o f do 2? 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3 novamente. É claro, gente, que aqui eu escolhi os valores que vocês vão ver aqui no plano ali, na hora de marcar. Esses vão ser suficientes para a gente conseguir enxergar a parábola.
Essa maneira de tabela de valores não é tão aconselhável justamente por isso. Às vezes, se por conta própria você começar a escolher valores, pode ser que você não consiga pontos suficientes para conseguir desenhar toda a sua curva, toda a sua parábola, tá? Então, vamos agora pegar esses parzinhos aqui, ó, que são pontos, essas coordenadas, e marcá-las no nosso plano cartesiano. Tá aqui o plano x e y, ou x e f de x, tá? Então, aqui os meus pontos são menos 2 e 3. Então, tá aqui o menos 2 e o 3. Onde eles se encontram, aqui está o meu ponto menos 2 e 3. O ponto menos 1 e 0, nós sabemos que quando uma das coordenadas é 0, o ponto está sobre os eixos. Então, nesse caso, está no menos 1 do eixo x. Tá aqui, ó, o nosso pontinho. O próximo, o ponto 0 e menos 1. Então, esse ponto está no menos 1, só que do eixo y. Olha aqui, ó, ele aparecendo para nós. O próximo, 1 e 0. Agora, então, esse ponto está localizado no eixo x, que é o eixo das abscissas, no ponto 1. Então, tá aqui o nosso pontinho, ó, aparecendo bem aqui. E, por último, o ponto 2 e 3. Então, 2, vai subir aqui o pontilhadinho, ó, e 3. Onde eles se encontram, ali está localizado o meu ponto. Se a gente continuasse atribuindo valores aqui ao x e calculando o f de x daqueles pontos, nós iríamos acabar encontrando vários pontos que seriam marcados aqui, localizados bem próximos um ao outro, até formar uma imagem como essa. Esses pontos lado a lado estariam ali tão próximos que formariam para nós a nossa parábola. Então, a parábola que representa essa função está aqui, ó, foi desenhada no plano cartesiano. O que eu havia dito para vocês sobre escolher pontos não ser uma estratégia tão boa, é porque às vezes, dependendo da função, pode ser que você escolha pontos e fique só de um lado. Então, você vai conseguir só um pedaço da parábola. Às vezes, você não consegue concluir ela inteira e finalizar a sua curva, saber se vai ser mais fechada ou se vai ser mais aberta. Então, essa não é uma estratégia não tão viável para se construir gráfico. Nós vamos conhecer uma bem melhor. Já que nós conseguimos já, em um exemplo, construir uma parábola, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a mesma, né? Conhecer algumas características, alguns elementos. Então, vamos lá, conhecendo a parábola. Primeiro, a tal da concavidade. Você vai ouvir muito isso. Ah, a parábola tem concavidade, a função tem concavidade, a concavidade é não sei o quê. O que seria essa concavidade? É a abertura da sua curva, né? Então, essa parte aqui, ó, essa é a concavidade. Então, nós temos duas situações. Nós temos uma situação em que essa abertura, a concavidade, ela é voltada para cima. E temos a situação em que essa abertura, essa concavidade, ó, essa abertura aqui, é voltada para baixo. Então, temos concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. Quando é que isso acontece? Quando é que eu sei que a minha parábola vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo? Quem determina a concavidade de uma parábola é o valor do A. Lembrando que o A é quem acompanha o x quadrado, né? Porque a gente tem lá assim, ó, vamos lembrar? Nós temos a função a x quadrado, né? Essa primeira partezinha. Então, o coeficiente a é quem está com x quadrado. Quando esse a ele é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Tá vendo aqui o sorrisinho? Ó? O a maior que zero, a parábola está feliz. E quando a é menor do que zero, ó que triste, ó. Quando a é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, essas são as duas situações que você precisa conhecer. Só de olhar para o a da sua função, né? O termo que acompanha o x quadrado, você consegue dizer se ela vai ser concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Dentre as coisas que a gente precisa conhecer sobre a parábola também, estão alguns pontos que são extremamente importantes. E um deles é o tal do vértice. O que vem a ser esse vértice? Vocês vão ver depois também que diversos exercícios perguntam praticamente coisas sobre esse tal desse vértice. Então, ele é muito importante. Quando a sua função tem o a maior que zero, que faz com que a concavidade seja voltada para cima, o seu vértice é esse ponto aqui, ó, aqui embaixo, a parte mais baixa da sua curva, da sua parábola, aqui está o seu vértice, olha ele ali sinalizado.
E esse vértice também é chamado de ponto de mínimo. Por que ele é chamado de ponto de mínimo? Porque ele é o menor valor, mínimo, ó, menor valor que a função assume. Perceba que ela vem aqui das alturas, ó, e vem descendo, 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 descendo. Aí chega aqui no ponto mais baixo, que é o vértice, né? E ela volta a crescer. Então, nesse caso, o seu vértice, ele é conhecido também como ponto de mínimo. Já quando a sua parábola tem essa posição, quer dizer que o A é menor do que zero, então a concavidade é voltada para baixo. O seu vértice está aqui em cima, bem no topo, tá vendo? E ele é conhecido como ponto de máximo, justamente por ser o contrário dessa daqui, ó. Perceba que a função vem daqui de baixo, vem subindo, 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 chegou aqui no máximo que ela alcança e volta a diminuir. Por isso, esse ponto, que é o vértice, é conhecido também como ponto de máximo. Então, em relação ao vértice, esse vértice pode representar o ponto de mínimo ou o ponto de máximo da função. Tudo vai depender da concavidade, se está para cima ou para baixo. Dos pontos importantes, nós também precisamos falar sobre a tal das raízes da função, né? E aí a gente precisa primeiro dar uma pausa para relembrar o que é a raiz de uma função. Vamos lá? As raízes de uma função ou zeros da função, percebam aqui essa outra nomenclatura, porque algum exercício pode pedir a raiz da função, as raízes da função ou os zeros da função. O que são esses zeros da função? O que são essas raízes? São todos os valores que eu escolho para o x e que acabam zerando a função, ou seja, de uma forma ou de outra, é quando eu consigo fazer o f de x ser igual a zero. O nosso formato geral de uma função de segundo grau é esse aqui. Se eu estou dizendo que o f de x vai ser zero, então eu posso, no lugar desse f de x aqui, colocar o zero. E daí a gente fica com essa expressão. Se eu viro, só troco toda a igualdade aqui de lado para ficar num formato mais bonitinho aqui, mais visível, a gente consegue perceber o seguinte. Isso daqui que a gente acabou de encontrar, ax² mais bx mais c igual a zero, isso é exatamente o que a gente já trabalhou em exercícios anteriores, em conteúdos passados, que é uma equação de segundo grau. Então, a gente percebe que quando o f de x zera, é igual a zero, vira uma equação de segundo grau. E se vira uma equação de segundo grau, nós sabemos que a gente encontra sempre duas respostas para uma equação de segundo grau, e essas duas respostas vão ser encontradas utilizando a fórmula de Bhaskara. Em outras palavras, resumindo aqui, né, para encontrar os zeros de uma função ou as raízes de uma função, basta simplesmente que a gente resolva utilizando a fórmula de Bhaskara. E aí nós vamos encontrar essas duas respostas, que são os dois zeros da função ou as duas raízes da sua função, ok? Em termos de gráfico e plano cartesiano, o que essas raízes representam? Vamos voltar ao que a gente estava comentando. Então, a gente estava falando sobre as raízes, já lembramos o que são essas raízes, né? E em termos de gráfico, essas raízes, como a parte da função é zerada, a parte do y ou do f de x é igual a zero, são os pontos que estão localizados no eixo das abscissas, no eixo x. Então, as raízes da função são exatamente onde a parábola corta o eixo x. Então, tá aqui, ó. Olha uma outra situação, sem colocar valores nem nada. Se eu tiver aqui uma parábola nessa posição, quais são as raízes dessa função? São exatamente esses dois pontos, onde ela encosta, onde ela passa pelo eixo x. E estes carinhas aqui são exatamente os nossos x' e x duas linhas, porque a gente encontra esses valores utilizando a fórmula de Bhaskara. Eu havia dito agora há pouco para vocês que fazer o gráfico de uma função quadrática utilizando aquela tabelinha de valores não era a melhor maneira possível. Não era a maneira mais conveniente, né? Lembra que a gente tinha que escolher valores para o x, fazer o cálculo da função para cada um desses valores, encontrar o seu f de x, marcá-los no plano cartesiano e depois esboçar o gráfico. E lembrando que, às vezes, os pontos que você poderia escolher
não seria o suficiente para você conseguir fazer toda a curva completa, tá vendo? Às vezes seus pontos ficariam só de um lado ou só do outro. Então, não é a maneira mais viável. Foi por isso que nós acabamos de conhecer e falar sobre os pontos e elementos importantes da parábola, para conseguir fazer então o seu gráfico sem precisar de todo esse processo aqui que é bem mais trabalhoso. Como nós vamos fazer agora a representação gráfica dessa função? Nós precisamos encontrar os pontos que são mais importantes. Quais são esses pontos? As raízes, que a gente encontra através da fórmula de Bhaskara, né? A gente acabou de ver. E também o tal do vértice. Aqui, ó, que eu vou te apresentar as fórmulas para calcular o tal do vértice. O vértice, ele tem sempre duas partes, né? Que ele é um ponto. Então, ele tem a parte do x dele e do y dele. Então, ele tem o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Tá aqui, ó, o x do vértice. Ele é tão importante que traz até um vzinho aqui, ó, porque não é um x qualquer, é o x do vértice. E tem o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. É isso daqui que você vai precisar para poder fazer o gráfico da sua função. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar a mesma função que a gente fez com aquela tabelinha de valores e vamos fazer agora por esse outro processo. Aplicando a fórmula de Bhaskara, que é considerando isso aqui igual a zero, nós ficamos aqui com uma equação de segundo grau, então vou resolver bem rapidinho, ó. 0 ao quadrado de zero, aqui menos com menos mais, o nosso delta dá 4. Fazendo a parte do x toda bonitinha, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós encontramos as nossas duas respostas. 0 mais 2, 2, dividido por 2, 1. E 0 menos 2, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, as raízes que nós estávamos procurando, a gente acabou de encontrar, 1 e menos 1. Outro ponto que a gente precisa encontrar é o tal do vértice. Então, eu vou pegar essas formulazinhas aqui e vou trocar na minha conta, ó. Então, para o x do vértice, já que é menos b sobre 2a, eu vou pegar aqui na função, o b é 0, então menos 0 sobre 2 vezes 1. A gente sabe que não existe menos 0, né? Então, e eu não tenho nada, e vou dividir para duas pessoas, elas vão ganhar nada. Então, o meu x do vértice é 0. E para o y do vértice? Ele pede menos o valor do delta. Professora, como é que eu faço? Gente, nós acabamos de calcular aqui o delta, ó. O delta deu 4. Se ele quer menos isso, então vai ficar menos 4. 4 vezes o a, que é 1, então aqui dá 4. E aí, nosso y do vértice acaba sendo menos 1. Aí, a gente acaba, então, de formar e encontrar o terceiro ponto que a gente precisava, que é o vértice, e as coordenadas dele são 0 e menos 1. Então, nós temos aqui as três informações que a gente precisa, ó. As raízes 1 e menos 1, que são onde corta no eixo x, e o vértice, que é 0 e menos 1. Vamos limpar aqui um pouco esse tanto de informação e vou trazer só essas aqui que são as mais importantes. Ó. Olha só, então essa era a nossa função, essa é a função, tá? E a gente teve que as raízes encontradas foi menos 1 e 1, e o vértice, as coordenadas dele são 0 e menos 1. Colocando cada uma dessas informações no plano, olha o tanto que fica simples. 1 e menos 1. Então, você vai lá no eixo x, porque as raízes sempre estão no eixo x, e encontra o ponto 1, que é aqui, e menos 1. Olha lá os pontos lá, 1 e menos 1. E em relação ao vértice, quando ele tem coordenadas 0 e menos 1, olha aqui onde ele se encontra, no eixo y, né? No ponto menos 1. E aí, então, nós temos a nossa parábola, sem precisar fazer todas aquelas continhas de cada função, ou de cada ponto, né? Escolher valores e ficar fazendo várias trocas. Então, é exatamente isso aqui que você vai precisar para fazer um gráfico. Encontrar as raízes e encontrar o valor do vértice. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Essa eu já peguei uma função completa, tá? Então, primeiro passo, calcular o Bhaskara para poder encontrar as raízes. Então, aqui feito a continha bonitinha, nosso delta dá 49. Fazendo a parte do x, a gente encontra aqui nossas duas respostas, ó. Uma sendo 5 e a outra sendo o menos 2. Então, em termos de raízes, já encontramos o que a gente estava procurando, né? Tá aqui, ó, 5 e menos 2. Esses valores vão ficar no eixo x. Aí, falta descobrir o vértice. Tem situações, gente, que a gente nem precisa de encontrar o vértice. Às vezes, só encontrando as raízes já é suficiente para fazer o gráfico, tá?
Mas vamos fazer completinho aqui, ó, encontrando o vértice, menos o B, montando bonitinho, dá 3 sobre 2. Para ficar mais fácil de localizar no plano, eu dividi aqui, deixei em decimal, deu 1,5. E o y do vértice, ó, menos o tal do delta sobre 4A. Fazendo aqui divisão, deu menos 12,25. Quer dizer que eu encontrei que as coordenadas do meu vértice são 1,5 e menos, ó, faltou um menuzinho aqui, ó, menos 12,25, tá? Vamos lá, como que isso vai ficar no plano cartesiano? Perceba o seguinte, as raízes 5 e menos 2 estão aqui, ó. Ó o menos 2 marcado, ó o menos 2 aqui e ó o 5 aqui. Então, são os pontos do eixo X. E o tal do vértice é 1,5, ó, desceu o pontilhadinho aqui, e menos 12,25. Como aqui no Y, gente, no f de x era muito grande os valores, eu acabei fazendo o escalamento aqui, ó, de 2 em 2, tá vendo? 2, 4, 6, para poder alcançar aqui o 12 e ficar dentro do nosso plano cartesiano. Então, tá aqui, ó, encontrei os 3 pontos mais importantes e aí eu consegui traçar o gráfico da minha função. Existem mais características e mais informações sobre uma função de segundo grau? Sim, vocês vão ver que conforme a gente vai resolvendo alguns exercícios, a gente vai comentando sobre algumas outras. Por exemplo, nós temos informações que nos falam que esse valor C aqui, ó, ele representa algo específico aqui no gráfico, o valor B também, esse aqui é onde que corta o eixo das ordenadas, esse aqui o que acontece com a função após cortar, né? Então, pode ser que seu professor converse esses detalhezinhos com vocês à medida que os exercícios forem aparecendo, tá ok? Muito obrigada, esse foi o nosso vídeo sobre função de segundo grau, espero que vocês tenham aproveitado. Beijos e até o próximo vídeo.